Olha, eu conheço muitas pessoas que só foram pra cesárea por uma coisa chamada cansaço. Sim, exaustão materna. Somente. Agora tem uma altura que Só não dá porque, mais às pra vezes, optar, já tá né? no jejum, já tá ali, entendeu? Sem poder comer, a pessoa... embora logo então. Tem um hospital Entendeu? aqui em Fortaleza, que é um hospital que... Eu não ia aguentar também, não. Imagina. Nem eu. Mas se tu Pedro. estiver comendo um hambúrguer... Aí sim. Aí Aí sim, se tiver maravilha, um né? hambúrguer, a gente aguenta. Tem um hospital aqui em Fortaleza que as mulheres entram e elas não ficam em jejum, mas eles deixam elas tomando só uma garapinha lá de um suco muito adocicado e água. E a mulher fica lá horas só tomando isso. Gente, isso é um absurdo. Qual o problema? Por que tem que ter jejum? É isso, não tem Já que ter pra jejum, cesárea. mas você coloca a mulher em jejum já Entendeu? supondo que essa mulher vai precisar de uma cesariana. Mas Vai por que que- precisa estar em jejum pra fazer cesariana? Porque Pra não dar trabalho pro médico. Não, mas não é Pois só isso. por quê, Por Carol? causa Se não é da anestesia geral. Pra aspiração, Porque a né? anestesia, ela pode provocar enjoo, ela pode provocar vômito. A mulher... Tem muitas mulheres que têm reações mesmo à anestesia. E aí, mesmo sendo anestesia geral, e aí você tem um desconforto. Mesmo não sendo. Mesmo sim. não sendo anestesia geral, aí você tem um desconforto. O ideal é que não seja anestesia geral, né? Porque parto é bom que a mulher fique acordada para receber o seu bebê. Mas tem em geral? Nunca nem vi. Em geral não é, né? Existe uma galera que fazia muito isso nos Estados Unidos. Tinha até um nome, agora eu não vou me lembrar o nome. É um nome em inglês que significa parto noturno. Alguma coisa assim que fala sobre dormir. Que o medo da dor fez com que essa tecnologia existisse. Que vamos, então, evitar a dor. E aí, na ideia de evitar a dor, a gente faz uma anestesia geral. E quando a mulher acorda, A criança ela tá lá já esperando há acorda um com- tempão já. Nossa Senhora. já Mas acorda com eu o bebê senti feio. uma leve angústia que ninguém me falou na minha primeira cesárea. Porque até na cesárea a gente pode ter uma doula, né? Porque realmente tem muita Sim. coisa que dá pra ser melhor, mesmo sendo cesárea. Gente, estamos em casa, vou pegar mais café, tá? Não liga não, que aqui é casa mesmo, família, certo? E esse Que café tá porque amarguíssimo, você desculpa. sente tudo, mas você não sente dor. Você sente tudo. Não, obrigada. Viu, Carolzinha? Presta atenção, ó. Você sente tudo na anestesia da cesárea. Um reboliço dentro da sua barriga, mas aí fica aquela iminência, assim, né? Eu ficava na iminência, meu Deus, a qualquer momento parece que tá passando, né? Mas não tá. Porque é engraçado, né? Você não sente a dor, mas você sente ali mexendo e puxa, não sei o quê, não sei E o quê. você não sente a dor, mas você sente desconfortos. Desconfortos. Porque você pode, por exemplo, se o bebê estiver muito alto, né, que a gente chama, na hora que você tá mexendo aqui no bebê, o bebê vem e ele comprime o teu diafragma. Então, você pode sentir desconforto, aperto no peito, desconforto de respirar. Eu faço. Eu tenho essa tendência a fazer aderência. Sim. Então, eu escutava, assim, ela fazendo, né? Puxando, segundo. desfazendo no então, segundo. eu lembro As disso, que tinha aderências. aderências muito... O Pedro viu, né? Minhas cesáreas. Eu tenho que falar mesmo das minhas cesáreas, né? Fale. Ué, como não? Tem que Por falar. favor. Então, eu vou falar agora, pode ser? Vamos falar Fale. tudo, pelo amor de Deus. Nós temos 3 filhos, né? E a primeira, eu fiz metade do pré-natal aqui e metade do pré-natal no Rio. Nós nos mudamos. A primeira cirurgia, não o primeiro filho. Primeiro Falar filho. primeiro, eu tô tendo que explicar. Então, eu sempre quis parto normal, mas era aquela coisa. Vamos lá, vamos tentar, né? Justamente porque queria ter muitos filhos, sempre tive esse desejo, né? Beleza. Só que a médica realmente, ela fazia partos normais, mas ela fazia parto normal. Não era humanizado, né? Assim, se der, deu. Se tiver chegando perto e quiser induzir, a gente induz. Mas foi não ela foi mesmo meu que caso. convidou você a fazer logo, né? Mas já tá muito grande, porque realmente Davi nasceu com 4,5. Não usei nem 550. fralda RN, né? Já foi AP. Com 30 e 4,550. tantos centímetros, uma coisa assim. 53 Ah, é centímetros. 53, né? 30 e tantos, era o que eu diria. Então, ela disse, não conheço a sua pelvis. Falou da minha pelvis, me lembro como se fosse hoje. Não conheço a sua pelvis, E porque eu não te conhece- acompanhei, quem é que vai conhecer? né? Pra começar. No Ela vai segundo explorar? filho, Como é né? que é No isso? primeiro Não tem como. Não dá, né? Não tem nenhum exame. Olha só. Onde é que eu olho? Aqui. Você Não pode tem olhar pra mim ou pra ela ou nenhum pra exame. cá. Não, quero dizer para as mulheres. Não tem nenhum exame de imagem, de jeito nenhum, que se faça para dizer assim, a sua pelve não passa um bebê. Não tem Gente, como saber.
Não existe isso. Pois é, Forceps, você só não tem nada sabe disso. na desproporção, hora. a coisa mais rara do mundo, Existe né? desproporção encefalopélvica, mas isso é raro e a gente só sabe durante o trabalho de A prova parto. do parto. Ah. Pois é, então a gente pensa, se o meu corpo produzir um bebê grande, o meu corpo também está preparado para parir um bebê grande. Salvo Sim. exceções, mas não são 90% de casos como o Não, Brasil, E não né? nem mesmo. assim, justamente, a prova do parto é que eu sempre sei disso. A prova do parto é que vai dizer se dá, se não dá. E não, já não vamos, vai que não dá, vamos pra cesárea. Enfim, mas aí nesse dia, na hora que ela começou a me botar medo, já tava com 40 semanas, todos os meus beiram as 40, Natan foi com 41 e 3 dias. Uhum. Também tem isso, né, Carol? Tu acha que tem isso? Assim, mulheres mais propensão a ter mais pra lá, mais 36, né? Porque é Não, tô menor a certa. mulher? Como é? Por quê? Não, Será? não. É da genética da pessoa. Tem mulheres que você percebe assim pelo histórico de cada mulher que as gestações elas vão a termo a partir de 37 semanas. Você pode ter um bebê de 37 até 42 semanas e 6 dias. 41 semanas e 6 dias, né? Até quase 42 semanas. Tem mulher que espera mais, mas a gente tem essa margem aí. E a grande maioria dos bebês vai nascer depois de 40 semanas. É, né? A minoria vai nascer antes de 40 semanas. Só que a gente, de tanto marcar cesariana, a gente vai entendendo que o normal é você parir ali com 38 semanas. Porque os médicos querem marcar cesárea assim que completa 37 semanas, Assim 38 que vagar a semanas, agenda dele, na real. para não correr o risco de entrar em trabalho de parto. Eu vou te perguntar uma coisa. Imagine o seguinte. Falei só do primeiro filho. Se eu for... Não, você vai falar. se eu for conversar com um obstetra que é totalmente a favor da cesariana, sempre, qual você acha que é o argumento principal dele para defender o caso? Sabe o que é, para mim, o mais difícil do meu papel de doula, Pedro, é porque eu faço uma educação... A gente faz também um trabalho de educação perinatal. Então, a gente faz uma educação antes do trabalho de parto. A gente não faz só o dia do trabalho de parto. A gente vai ajudando aquela mulher e aquela família, na verdade. Eu sempre digo que a doula não é só da mulher, a doula é da família. E a gente vai ajudando essa família a construir um conhecimento, dando opções para essa família, para que essa família faça as suas próprias escolhas, né? Por isso que a gente fala de protagonismo feminino, que é a mulher entender quais são as suas opções e fazer suas próprias escolhas. Quando a gente faz essa educação perinatal, para mim, o mais difícil é o que a gente chama de GO fofinho. Ai, meu Deus, só me entregando aqui nesse podcast. O que é o GO fofinho? GO fofinho. É o ginecologista obstetra, né? O médico ginecologista obstetra, que é fofinho. Aquele médico que te diz assim... Eu não acompanho parto normal. Eu só acompanho parto normal se estiver nascendo. E para as minhas pacientes, eu quero todos cesariana. Eu só acompanho cesariana. E a lei permite ele falar isso? Esse aí não existe, não. Quase não existe. Ele quase não existe, mas ele é maravilhoso. Esse é que é o bom. Porque aí você sabe que se você não quer uma cesariana, você foge dele. Mas o que é o GO Não, ele não é fofinho? maravilhoso, mas pelo menos você sabe, né? Não, ele é verdadeiro, maravilhoso no assim, né? sentido de que ele vai ser honesto com você. Pelo menos ele é Não honesto. rouba o seu parto. Pelo menos ele é Não honesto. rouba seu parto. O que é o pior que eu acho? É o médico que ele te engana. Então, o que ele faz? Ele diz assim... Foi meu caso. Ele diz assim, você tá com quantas semanas? 20 semanas? Você quer conversar sobre parto? Ainda tá muito cedo. Vamos conversar sobre isso depois. Quando você tiver com 38. É isso. E aí ele vai te enrolando, te lubridiando, até que você chega no ponto, como essa médica fez com a Cibele, essa médica com 40 semanas. Imagina, você chega lá com 40 semanas, ela não falou da pelve, ela não falou de uma deadline, ela não disse assim, vamos esperar esse bebê nascer até tantas semanas. O Davi não foi 36 semanas? Não, 40. Não é? Então, fiquei com esse Ela não organizou com a Cibele o desejo da Cibele, não foi honesta com a Cibele. E aí, quando a Cibele chega lá com 40 semanas, o bebê de 4,5 kg, essa médica diz o quê? Cibele, muito perigoso. Eu acho que é mais seguro para você e para o seu bebê filho, cesárea na hora. ir para cesárea. Porque senão você tá correndo risco. Aí o que acontece? A Cibele, uma mãe que ama seu filho, responsável consigo mesma e com a filha do seu filho, vai fazer o quê?
Vou para cesariana. Então, esse é que, para mim, como educadora perinatal, essa é a maior dificuldade. É fazer com que as mulheres entendam que tem médico que promete para você que acompanha parto, mas ele não acompanha de verdade. Ele vai só te enganar até o final. Mas qual seria o argumento do cara que diz, não, é mais seguro, é melhor? É que não tem muito argumento para defender a cesárea. Ele vai te pegar no teu medo, por exemplo. Ele pode dizer que é mais seguro, que a cesariana é mais segura, porque é mais um ambiente controlado, e que você vai ficar mais tranquila, mas ele vai pegar muito no teu medo da dor. O medo da dor é a principal Sempre, é natural, motivo das mulheres irem para uma cesariana. Claro. Porque ninguém quer Ainda ter mais se dor, tu for né? americano e tu pode ter um filho dormindo, só acorda e já tá ali. Pô, eu ia querer também. Hoje, nos Estados Unidos, a gente tem mais um parto medicalizado, muito parto vaginal, mas um parto super medicalizado. Todo mundo recebendo analgesia, Sim. que paralisa a mulher, né? Que aquela analgesia não é só... A gente tem muita analgesia de parto hoje no Brasil, mas é uma analgesia que a gente preza para que os movimentos permaneçam. Mas porque tem dependendo, tira, né? da quantidade de anestésico, você barra os movimentos da cintura para baixo. Mas eu acho que, não sei se é Estados Unidos ou Canadá, que favorece o parto normal. O próprio Estados Unidos favorece o parto vaginal, que a gente chama, né? Que é isso, o parto vaginal, só que muito medicalizado, dentro do hospital e então, com muitas tecnologias. Então o Brasil é o maior do mundo para cesariana, eu acho. É o segundo. É o segundo maior do mundo para... Eu não vou lembrar agora, Pedro, mas é o segundo em número de cesariana. É forte. É uma cultura nossa, né? O problema Latina, maior é a né? mulher também não conhecer. Como tu estava falando dos ancestrais, né? Antes a mulher conhecia o próprio corpo, conhecia o seu organismo, conhecia ali o que estava sentindo, né? Hoje a mulher a gente não conhece, né? A minha mãe não me ensinou nada. A minha também não. Antigamente se passava. Sibeli, antes de tu pensar em casar, e casar nesse sistema, né, assim, dentro de uma família católica, dentro de uma comunidade católica, tu já tinha ouvido falar em método Billings? Eu não fazia ideia do que era. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o próprio ideia do método Billings, né, já é um avanço muito grande. É muito bom que as mulheres se conheçam. É muito, muito saudável que a mulher conheça o seu próprio corpo. E a gente nem sabe, não faz nem ideia. É porque a gente conhece, era para aprender isso no colégio. Com certeza. Mas a gente conhecendo isso, no colégio você aprende a usar camisinha. Diferente. Mas se a gente conhecesse, soubesse, isso fosse passado, né? A gente chegaria num obstetra desse, a gente não cairia nessa, né? Com certeza. Com certeza. Se você do cordão umbilical. Cordão umbilical amarrado no pescoço. É tipo assim, parece que tem que dar muitas voltas, né? Pra ser um perigo, cara. Com muitas voltas também dá certo. A questão do cordão umbilical amarrado no pescoço é porque você tem uma falsa ideia de que o cordão vai sufocar o bebê. Então, só que a gente entende, a gente sabe que o bebê, ele respira pelo cordão umbilical até sair completamente da mãe. Então, o cordão amarrado no pescoço não vai ele nasceu sufocar. Roxinho, Carol. Todos os bebês nascem roxos. Assim, eu tô fazendo as perguntas que não é que uma as pessoas respiração, porque o estrangulamento, ele impede o fluxo sanguíneo para o cérebro, não é a respiração. É tão esponjoso o cordão umbilical. Sufocamento é uma coisa, mas estrangulamento é impedimento de fluxo sanguíneo nas laterais, né? Mas então, olha só, pode ser. Só que quais são as chances de uma criança morrer estrangulada? O cordão ele é gelatinoso, ele é enorme, por isso que ele pode enrolar na criança, porque é um cordão, ele pode ser muito grande, é o primeiro brinquedo do bebê, ele pode ser muito grande, e o que a gente pode ter ali vou eu falar de novo de coisas muito técnicas, mas tudo bem. Por exemplo, a gente teria uma indicação de cesariana, uma real indicação de cesariana, se a gente tivesse um prolapso de cordão. O que é o prolapso de cordão? É quando o cordão umbilical ele vem antes da cabeça do bebê. Então, eu vou aqui, o cordão sai antes. Sai primeiro. Nasce primeiro. E aí eu teria um impedimento do fluxo sanguíneo do cordão na hora que a cabeça fosse passar. E aí, essa é uma indicação real de cesárea. Por quê? Porque
O fluxo sanguíneo é o que alimenta vai morrer e rápido. mantém o bebê vivo, é o fluxo sanguíneo que passa pelo cordão. Mas o cordão umbilical em si, amarrado no bebê... Já ouvi dizer que ele dando a própria volta nele mesmo. Ele pode dar um nó, que a gente chama, né? Isso não tem problema? O nó, se você vê em vários vídeos, você passa o nó pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. O Porque nó é gelatinoso, gelatinoso. lubrificado, tudo, não tem Exatamente. muito problema ali. Então, não tem um risco de estrangulamento ou de sufocamento do bebê com o cordão. O que a gente não pode é romper o fluxo de sangue do cordão, porque é o fluxo de sangue do cordão que está oxigenando aquele bebê. Até que ele nasça completamente e faça essa transição para respirar de verdade.